Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vou falar um pouco mais tranquilo hoje, porque ainda estou no tratamento da faringite. Acredito que esteja com um grauzinho de melhora já, né? E espero que assim vá melhorando, tá? É bom deixar o recado em meio a tudo que está acontecendo aí, né? Esses tempos, esses dias, na verdade, né? Coloquei o episódio sem ser o anterior, né? Falei da faringite no episódio anterior, mas o antes, né? Dois para trás aí. Eu falei a respeito de xingaram a gente, eu e minha esposa e tal, ameaçaram e tal. E muitas pessoas mandaram mensagens para mim, apoiando e tal. E, na verdade, não tem um lado, estão apoiando do lado de cá, não tem, ou de lado de lá. Não, na verdade é só... As pessoas precisam entender que existem limites. Se você é membro ativo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a Igreja Mormon, esse podcast não é para você. Porque se você não tem talvez a compreensão de entender que aqui é uma pessoa que passou pelo mormonismo, está deixando as suas percepções e o que acha hoje da história da igreja, que ela estudou fora dos canais oficiais da igreja, as coisas que eu aprendi de Joseph Smith, coisas que eu vi, tem histórias da igreja, as coisas que não contam lá dentro, a multa que a igreja recebeu, a empresa multibilionária do mormonismo, que constrói shopping centers e um monte de coisa, que pagou uma multa de 5 milhões de dólares porque ocultou patrimônio imobiliário, essas coisas que não se falam dentro da igreja. Aqui eu vou falar dessas coisas e você é um membro ativo, você vai ficar bravo, você vai ficar triste, você vai ficar sei lá o que você vai ficar. Então aqui não é para você. E quando eu deixo as minhas opiniões, é as minhas opiniões. Tá? Então, eu preciso deixar esse recado como um amigo para você que é um membro da igreja, que eu fui como você por 40 anos. A esse lugar não é para atacar membros. Nunca foi. Eu falo sobre a Igreja Mormon como instituição. É a corporação, é essa história, é as minhas experiências que eu vivi. E vou falar isso. Eu vou falar essas coisas, as minhas experiências. Agora, sou membro da igreja. Poxa, então avalie se realmente você tem que estar aqui. O meu conselho para você como amigo é que procure ouvir as pessoas que falam bem, porque é o que você quer ouvir. Ok? Isso é uma coisa bem importante de se falar, porque existem limites. Eu não sei o que tem xingar na rua. O que é isso? Ou local público, para com isso. Existem limites a serem seguidos. Então aqui é para falar minhas percepções. Então eu não peço para nenhum membro da igreja vir aqui assistir, né? Quando é vídeo, ou ouvir, como a maioria são podcasts. Então esse podcast é feito para as pessoas que precisam ouvir essas coisas. Essa frase que eu acabei de falar, muitos que me acompanham aqui nesses 200, 300 episódios de podcast já me ouviram falar. Esse podcast é feito para as pessoas que precisam ouvir essas coisas. Você precisa ouvir essas coisas? Não, então não é para você. Aqui as pessoas que estão no processo de abandonar o mormonismo, abandonando, já saíram do mormonismo, estão sentindo peixe fora d'água, precisam sentir empatia fora, porque é uma nova vida. Esse podcast é para essas pessoas. Falo muito sobre isso, muito. E às vezes elas sofreram lá dentro, tiveram marcas que trazem de lá, e às vezes eu trago as minhas percepções, e as pessoas, as minhas opiniões, né? E as pessoas sentem empatia, poxa, passei por algo semelhante ou não. Às vezes trago, quantas vezes aqui no podcast já trouxe convidados que falaram as suas histórias. Tem um link para um WhatsApp na descrição no YouTube de cada episódio que as pessoas que abandonaram a Corporação Mormon podem mandar um áudio ali e vai vir para cá, porque também as pessoas podem contar suas histórias aqui. É isso que a gente faz, tá? Membros da igreja, se existe alguém que está atacando e alguém que é uma vítima, assim, poxa, os membros da igreja são as pessoas que estão lá fazendo parte da roda girar. Mas o que a gente fala aqui, quando a gente vem e fala da igreja como instituição, é a alta cúpula, aquela lá em cima, aquela que a gente vem aqui, desde Joseph Smith, não tem nada a ver com os membros são as pessoas que estão lá, que fazem com que a gente, quando a gente fala roda girar, é aquelas que estão lá.
Às vezes estão lá fazendo as coisas que precisam, que é requerido que se faça, mas quando a gente fala aqui é a respeito da corporação. Ok? Precisa ficar entendido isso. E esse episódio, né, que eu contei para vocês, que aconteceu comigo e minha esposa há 2 episódios atrás, né, xingaram a gente no lugar público, essas coisas aí. E é complicado, porque aí passa uma linha que já ultrapassou demais, né? Então, essa é uma coisa importante da gente falar, e na verdade mais séria do que nunca. A Vera Lúcia Jatke, a minha amiga, né, que já veio bater papo aqui no podcast comigo, já participou, tem o canal dela também. A gente estava conversando por mensagem, né, e ela mandou um áudio, porque eu vou colocar aqui para vocês, a respeito de um episódio também que ela passou. E a gente vai ouvir juntos aqui, tá? E depois eu deixo minhas considerações um pouquinho lá no final. Vera, já agradeço também por você ter deixado sua contribuição aqui, que eu vou soltar aqui daqui a pouco o áudio. Mas é isso, acontece. É uma coisa que quando ultrapassa e chega a esse ponto, peraí, que limite que tá tendo, não é verdade? Quer dizer que não pode mais se deixar a sua opinião só porque eu não acredito mais nas mesmas coisas que você? Quando eu falo as minhas experiências, porque eu não cito nome, não falo, é minha regra eterna aqui nesse podcast. Então é minhas percepções. Ah, deixa ele falando sozinho, pensa isso de mim, porque aqui eu estou dando minhas opiniões para as pessoas que querem ouvir. Com todo o carinho que eu tenho por todo mundo e até você que é membro da igreja, se aqui não está te fazendo bem, não é o lugar para você. Tem um monte de canal aí que fala bem da igreja, que gosta de falar coisas da igreja para o lado positivo, de levantar a igreja. Então vai lá, é lá que você tem que estar. Aqui são pessoas que estão que passaram a fase do mormonismo, e quando traz as relembranças é dessas coisas de percepções, para que sintam que não são peixe fora d'água. Olha, aquele ali passou igual eu, olha, o que ele falou naquele podcast parece com coisa que eu passei, então não vivi aquilo sozinha, também não foi só eu. É para isso que serve o podcast, tá? Então, provavelmente você é membro da igreja, está aqui e talvez deveria estar em um podcast, por exemplo, não sei se tem, deve ter um monte aí, que fala do que você quer ouvir da igreja, tá bom? Combinado? As opiniões são opiniões, tá? Esse aqui é um podcast de opinião, eu venho dar minha opinião sobre o que eu vivi, sobre o que eu encontrei de informação da Corporação Mormon e opinião de pessoas que eu trago aqui para falar as suas opiniões também da Corporação Mormon, ok? E a Vera deixou o relato, eu queria até que vocês depois comentassem, se você está ouvindo pelo Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, deixa uma mensagem no Instagram do que você achou do relato da Vera que eu vou deixar agora, do que ela também passou, pra vocês verem que é complicado umas coisas assim, a gente vê, poxa, sente, né? E aí se você já também estiver pelo YouTube, quiser comentar, a Vera acho que vai adorar ver seu comentário a respeito disso, para entender, né, como é que é essas coisas, tá? Então vou soltar o áudio da Vera e depois a gente faz uma consideração aqui no final, tá bom? Então vou soltar aqui o áudio da Vera. Olá, boa tarde a Paulo, a sua esposa e a todos os ouvintes do Mormon Uma Ova, desse programa tão bom, tão importante. Eu fiquei sabendo da ocorrência com o Paulo e a sua família, que foram ameaçados, e eu gostaria também de contar aqui a minha experiência, que eu também sofri um ataque por parte de membros da igreja quando deixei a igreja. Quero fazer de uma forma resumida, para não ficar, né, monótono, mas na verdade o meu caso foi bem específico. Eu sei quem foi, a pessoa se anunciou, disse que ia fazer o que fez e o fez, e eu fiz uma denúncia na comissaria, né, na delegacia da polícia, e ficou aí, não prosperou, porque a justiça é assim, precisa ter um
um tiro, não, de arma de fogo, alguma coisa mais importante para que a justiça se mexa um pouquinho, né? Mas no meu caso foi assim. Eu saí da igreja em 2019. No início de abril eu comecei a ter umas desconfianças sobre algumas questões da igreja. Comecei a buscar informação de um assunto em específico e depois eu comecei a ver outras coisas que eu gostei menos ainda do que eu estava buscando, né? Eu busquei uma coisa simples e quando eu fui encontrar essa informação, eu encontrei com outras coisas mais fortes, mais pesadas, mais sujas da igreja. E esse foi um processo, iniciou em abril e terminou em junho, quando eu solicitei a minha resignação aos líderes e eu a obtive em julho. E depois, a partir daí, das nossas resignações, dos meus filhos e a minha, né, deixamos de ser membros da igreja. Em outubro desse mesmo ano, aconteceu essa agressão. Mas por que eu fui agredida? Logo que eu descobri as coisas e comecei o meu processo para desafiliar-me da igreja, aí, paralelo a isso, eu comecei a publicar no meu Facebook. Logo depois eu fiz um canal no YouTube que é Decifrando o Mormonismo, e aí eu comecei a explicar a minha experiência, como foi que eu descobri as coisas da igreja. Nisso tudo eu contava de tudo um pouco, né, das minhas coisas, do que acontecia comigo com os membros da igreja na ala onde eu frequentava, na estaca, e eu contava coisas de como a igreja trabalha na cabeça das pessoas, como ela atua de forma em que deixa as pessoas meio infantilizadas. Os jovens, eles são muito mais dependentes dos pais para tudo emocionalmente, e eu comecei a contar essas coisas. Que a gente é incentivado a perguntar tudo para os líderes, a não decidir nada sozinho, tudo com a orientação dos líderes, e isso mexeu com uma pessoa da ala que eu estava, que ela se sentiu identificada com essa situação que eu estava contando, porém ela não tratou de mudar a situação dela ou questionar os seus líderes ou a igreja. Ela veio até mim para tentar fechar a minha boca, para que eu parasse de falar essas coisas, porque estava mexendo com o sistema emocional dela. Essas pessoas são da última ala que eu frequentei, a presidente da Sociedade de Socorro e a sua filha, que já era maior de idade, deveria ter uns quase 30 anos naquele momento, uns 27 anos mais ou menos, eu acho, e acompanhadas do bispo. Foi assim, eu fui a um supermercado, saí da escola dos meus filhos, do colégio dos meus filhos, peguei eles, retirei eles do colégio e fui para o supermercado antes de ir para casa. Ali no supermercado, quando eu estava nos corredores do super, apareceu a presidente da Sociedade do Socorro e a sua filha. E começaram a me insultar, a dizer coisas, dizendo que eu ia pagar pelas coisas que eu estava dizendo da igreja, que eram coisas ruins, que estavam fazendo mal para elas. E essa presidente, a mãe estava ali sozinha no corredor, a filha estava fora do supermercado. Depois eu vou explicar por que isso, como que eu sei que ela estava fora, no estacionamento. A mãe nos intercepta no corredor com os meus filhos, eles viram tudo, meus filhos viram tudo, tinham 11 e 13 anos. Ela disse: tu vai pagar por tudo que tu está fazendo, tudo que tu está falando da igreja. A minha filha está mal sentimentalmente, emocionalmente por essas coisas que tu está publicando, mas tu vai pagar. E ela disse assim: nós vamos te dar aonde mais te dói. Quando ela disse isso, eu me assustei, eu congelei. Primeiro eu ria, disse assim: deixa pra lá que eu não tô falando de ti em específico, eu tô falando do geral da igreja. Nem tô te mencionando aí nos meus vídeos. E daí eu me dei conta, quando ela disse que a minha filha está sofrendo por causa disso, aí eu me dei conta que
era por causa dos meus vídeos, mas eu não mencionava a filha dela. Ela disse isso, e quando ela disse que ela ia me pegar pelo lado onde mais me doía, eu pensei nos meus filhos. Eles estavam comigo nesse momento, mas eu pensei, em algum momento ela vai atacar eles, não sei onde, mas em algum momento ela vai tentar fazer algum mal para eles. E nisso eu continuei fazendo as compras com eles pegadinhos do meu lado, e ela saiu dali, saiu do supermercado. Quando ela não fez compra nenhuma, tá? Ela foi aí só por causa de mim. Eu não sei como, se eles me seguiram desde que eu saí de casa, não sei. Eles nem sabiam que eu ia passar no super, porque nem eu mesma sabia que queria passar no super. Saí do super, paguei e saindo do supermercado estava ela e o bispo da ala. Ela disse tchau, irmãzinha, rindo, né? De forma assim, burlona, não sei como dizer essa palavra em português. Ela disse, rindo, tchau, irmãzinha. Eu disse, eu nunca fui tua irmã. E fui para o estacionamento. Quando eu chego no estacionamento, vejo o carro todo riscado dos dois lados do meu carro. E o meu carro, qualquer arranhãozinho dá para ver de longe, porque ele é preto e como eu cuido muito e brilha, a pintura está intacta, apesar de ter quase 10 anos desde que nós compramos ele, ele dá para notar de longe que tem qualquer coisinha. Então eu apenas cheguei perto do carro e eu vi. Passou assim com alguma chave ou alguma coisa de ponta a ponta dos lados, da frente até atrás, nos dois lados. E então eu vi aquilo e em seguida, antes que eu entrasse no carro ou guardasse as compras, veio a filha dela, que estava aí no estacionamento, que não entrou, e me disse, nós vamos, né, falou uma palavra de baixo calão, aqui a gente chama palavrota, mala palavra, um palavrão, nós vamos fazer, né, qualquer coisa comigo. Disse aí as suas más palavras que, né, como membro da igreja até fiquei assim, eu disse, nossa, eu nunca vi ela assim. Falou todas as palavras horríveis e feias que nem eu fora da igreja não falo, nem os meus filhos. Tá bom, me disse tudo aquilo e foi e entrou. Ela e a mãe dela e o bispo foram pro carro do bispo. Elas estavam com o bispo. Ele levou elas até ali naquele lugar e depois retirou dali ele e as levou para casa, acredito. Mas eu fui atrás delas e consegui tirar uma foto dela com o bispo, com a filha dela. Tirei a foto. Isso eu fiz, eu tirei a foto deles caminhando pro carro. Bom, eu saí dali, estava tremendo, imaginem vocês, eu que não sou uma pessoa que passo, nunca tinha passado por algo semelhante, então eu estava, né, em estado de choque. E os meus filhos também assustadíssimos, porque conheciam elas da igreja, sempre com aquela carinha de anjo, e nunca viram elas daquela maneira, nem falando aquelas palavras, se assustaram muito. E com as ameaças também, então, né, aí eu vi que elas pensavam, elas atacaram o meu carro, quando elas disseram que ia atacar onde mais doía. A primeira coisa que eu pensei, como que elas vão atacar os meus filhos? Era o que eu primeiro pensei. Depois, era disso que elas estavam falando, era do meu carro. Tá bom, mandei o carro para chapa e pintura, arrumaram tudo, ficou como novo. Nem se nota que um dia passou por esse ataque. Mas ficou aí aquela marca da igreja comigo depois que eu saí, e a marca de como atuam os membros, como agem os membros da igreja quando se sentem ofendidos. Eles são capazes de qualquer coisa. Não todos, mas alguns que já têm essa capacidade interior de ser assim, a igreja dá mais poder e eles ficam mais valentes e atuam dessa maneira. Isso aconteceu comigo. Eu passei na comissaria, fiz a denúncia, imprimiram, levei para casa, dei o nome delas, dei o endereço delas, o nome do bispo, o endereço do bispo. Eles disseram que iam mandar uma nota, um aviso para comparecer à delegacia. Nunca soube, porque voltei lá para saber e disseram que isso tá assim, isso tá não sei como. E depois de um tempo,
me chamaram, depois de uns 2 anos, acho que foi o ano passado, me chamaram para dizer que a causa tinha caducado já, porque não prosperou, não deu, não sei nem porquê, eles não sabiam explicar, só que diz que a justiça estava já deixando de lado, porque como não causou nenhum dano maior, apesar de que foi um dano econômico, eu paguei, o seguro cobriu uma boa parte, mas eu paguei 10%, assim, que foi um dinheirinho, mas tudo se solucionou com o carro. Só que daí, naquele momento, eu até parei de gravar vídeos por 1 mês, eu acho, 2 meses. Tava em choque. Meu marido disse assim: tu quer que eu vá lá e enche a cara do bispo de porrada? E eu disse: não, isso não, porque nós vamos parecer como eles e eu não quero, né? Nós não somos assim. E depois caiu isso no esquecimento. Eu continuei fazendo os vídeos. Na época eu fiquei muito assim, emocionalmente, fiquei chocada de verdade, não esperava, mas depois passou. Depois eu continuei falando de outros assuntos da igreja e nunca mais mencionei esse caso aí. Mas tenho muito presente na minha mente que eles são capazes de tudo para defender o testemunho, que é algo que está dentro da sua cabecinha, da cabecinha do membro da igreja. O testemunho não existe, ele só existe aí, dentro do cérebro deles, na mentalidade deles. E eles são capazes de tudo para não perder esse sentimento, para não afetar, né, o sistema emocional deles. Eles precisam defender esse testemunho, seguir pensando que a igreja é verdadeira, e para isso eles fazem isso. Então eu me solidarizo totalmente com o Paulo, com a Bia Gonçalves, que são, né, essa família que saiu da igreja também. O Paulo grava seus podcasts, né, os publica no YouTube também, em outras plataformas, e eu acompanho muito, e como eu acompanho isso, me lembrei dessa história. Ainda deve ter alguns detalhes que por aí eu não lembro bem, mas o importante é que esse bispo, ele é membro antiguíssimo, ele é 3ª geração na igreja. E ele é uma pessoa de muita idade, já deve ter agora quase uns 70 anos, mais ou menos. Ele tinha uns 60 e poucos naquela época, há 4 anos atrás. E ele é uma pessoa que ele tem um irmão que já foi 70, ele trabalha no templo constantemente, então eles são pessoas de muitos anos na igreja. Eu, quando ouvi, acompanhando elas, eu disse, pronto, né? Caiu por terra toda a admiração, porque eu tinha admiração por esse bispo na época em que ele foi chamado, e depois eu comecei a notar que ele só defendia os interesses da igreja, porque em seguida me cobrou dízimo, sendo que eu nunca nem trabalhava, meu marido trabalhava e não era membro da igreja, e ele me cobrava dízimo, me cobrava oferta de jejum, eu não jejuava, ele me cobrava e outras coisas. Então eu já fui perdendo a admiração, e quando eu vi que ele acompanhou essas mulheres para fazerem um ataque a mim e aos meus filhos, que eu considero que foi um ataque a toda a nossa família, e aí caiu por terra toda a admiração que eu tinha por ele e por toda a família dele, que são muitas, são numerosas. Caiu por terra tudo que é admiração que eu podia ter por eles. Essa é a experiência que eu tive quando eu saí da igreja. Tá? Eu não tive mais, mas só essas pequenas frases odiosas que eles colocam no canal da gente, mas bom, nada mais que isso. Obrigada por esse espaço e poder contar essa história verídica, totalmente verídica. E, bom, mando um abraço e saudações a todos os que acompanham o Mormon Uma Ova. Tá bom? Boa tarde para todos. Vera, obrigado por ter deixado a sua contribuição a respeito disso, essa passagem, que não foi uma passagem, não é uma passagem, acredito eu, boa de lembrar, mas é muito importante ter deixado aqui sua opinião a respeito disso e sua experiência. Às vezes tem muita gente, né, tá ouvindo, e às vezes um ou outro vai falar assim, poxa, olha, passei por algo parecido, ou com o que o Paulo com a esposa passou, o que a Vera passou. É isso que é importante. Já ressaltando o objetivo desse podcast, que é levar empatia para as pessoas que precisam. Então agradeço demais todo mundo que está aqui com a gente nessa corrente do bem, nós falando, ouvindo as percepções aqui, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Esse podcast é para as pessoas, volto a falar,
para pessoas que precisam ouvir essas coisas. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.